Olá, galera! Voltamos com os diálogos de Jesus. Eu sempre de olho no relógio e você acompanhando cada episódio aqui. E eu espero que você esteja curtindo essa nossa jornada. Como você sabe, eu comentei diálogos de Jesus descritos no livro de João, no Evangelho de João. E nós fomos até o capítulo 12, eu preferi não prosseguir porque ali já começa a narrativa da última semana, que eu vou deixar por último nos nossos diálogos aqui. Agora eu voltei ao livro de Mateus. Eu também, propositalmente, pulei os capítulos 5, 6, 7, que são o Sermão do Monte. Afinal de contas, já tivemos nos Pensamentos de Isolamento uma série só do Sermão do Monte. E a tentação de Jesus em Mateus 4 também já fizemos aqui. Mas agora eu vou ao capítulo 8 do Evangelho de Mateus para podermos analisar alguns diálogos, tirarmos algumas lições. Mateus, nesse trecho, capítulo 8 em diante, ele começa a descrever uma série de milagres de Jesus. Queria lembrar a você que Mateus escreveu o seu evangelho para um público judeu. Os sinais do Messias, do poder do Messias, do rei de um reino sem fim e eterno. Mateus tinha isso em mente para deixar muito bem descrito e evidente a um público, a um leitor judeu, de que aquele Jesus que ele estava anunciando era o Yeshua, o Hamashia esperado, o Yeshua Hamashia esperado, o Cristo, o Filho de Deus, o ungido de Deus. Jesus, o ungido, estava sendo esperado. Mas vamos lá, capítulo 8. Descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. Nós estamos após a descida do Sermão do Monte, quando ele desce. Eis que um leproso, tendo se aproximado, o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fique limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus disse: olha, não diga a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote, faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Isso está lá em Levítico 14, os tipos de oferta de gratidão que deveriam ser feitas como testemunho. Meu interesse não é no milagre propriamente dito. O nosso objetivo aqui é falarmos dos diálogos. Um leproso interrompe Jesus na sua caminhada e faz essa colocação muito interessante. Senhor, se tu queres, se o Senhor quiser, o Senhor pode me deixar limpo. E Jesus, uma frase curta, um diálogo curto, Jesus diz: eu quero, fique limpo. A lepra era uma enfermidade, além de não ter cura, ou tratamento, pelo menos naquele momento, era uma marca negativa. As pessoas que tinham essa enfermidade ficavam fora do arraial, como dizia no Antigo Testamento, fora da comunidade, da vila, da cidade. Quando era identificado que havia alguma coisa na sua pele, o sacerdote identificava, ele era tirado da convivência, depois de 7 dias ele voltaria, se banhava, o sacerdote veria se aquilo tinha progredido ou não, e se fosse lepra ele se afastaria. Enfim, era uma situação muito difícil para um leproso ficar fora da comunidade, porque ninguém o queria lá. E quando ele pergunta para Jesus: se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Primeiro, o fato dele poder se aproximar de Jesus. Pelo menos nesse momento ninguém o interrompeu, mas não era uma coisa comum. Aliás, uma pessoa limpa, não enferma na sua pele, não gostaria de se aproximar de alguém que fosse leproso. E quando ele se aproxima, a primeira reação é que nós não vemos Jesus dizendo: deixa ele para lá. Os discípulos, os 12, segura, faz uma corrente aqui, não deixa ele se aproximar. Pois não, fale aí de longe. Jesus conversa com ele e ele diz: se o senhor quiser, o senhor pode. Ele diz: eu quero, fique limpo. Desse diálogo, eu consigo observar algumas coisas que
talvez seja uma grande lição para nós como cristãos missionários dos dias de hoje. Jesus era um cara acessível. Jesus era uma pessoa fácil. Jesus era alguém que crianças, mulheres, leprosos, fariseus, saduceus, samaritanos, pecadores podiam se aproximar. Parece que Jesus não usava os 12 discípulos para que fizessem um cordão de isolamento. Ele não tinha um séquito de seguidores ou puxa-sacos para que ficassem bajulando ou abanando Jesus e impedindo que os incômodos ou aqueles que incomodavam a Cristo se aproximavam dele. Há um diálogo interessante com a mulher sirofenícia, nós vamos chegar a ele mais tarde. Mas nesse caso, esse cara se aproximou tão facilmente. Por que será que hoje nós vemos tanta gente inacessível? Jesus era agente do povo. Eu gosto muito daquela canção do Ivan Lins, A Bandeira do Divino. E há um trecho, aliás, a Bandeira do Divino, essa festividade é uma festividade cristã. É a bandeira do Divino Espírito Santo, né? Era uma festa no Pentecostes cristão, para se lembrar da terceira pessoa da Trindade. Ela ganhou outros contornos em diferentes países onde chegou a festa. Mas ele fala sobre a bandeira seguir em frente e de que o rei nascerá do povo. Ele virá do povo e ele virá daqueles que são comuns. Não se esqueça que o nosso rei não usava uma coroa, carregou uma cruz e caminhava de forma simples. A segunda coisa incrível que eu vejo nesse diálogo é a pergunta desse rapaz que diz: se o senhor quiser. Pode ser que a religião tenha ensinado esse cara, como nos ensina nos dias de hoje, dizendo: olha, você tem que fazer algumas coisas aí para ver se Deus, se você muda o ânimo de Deus, para ver se ele, eu não sei se ele vai querer te abençoar. Aliás, quando você procura e chega ao cordão de isolamento da religião, procurando algum socorro, procurando refúgio, é bem provável que o cordão de isolamento te diga: olha, não sei se vão te atender hoje. Eu não sei como é que está o ânimo do nosso semideus aqui, que não se rebaixa para conversar com aqueles que são normais. Já tomou vacina? Deixa eu não criar polêmica. Mas aí, Jesus diz: eu quero. Por que eu não haveria de querer? Veja, eu não sei explicar a você porque algumas orações nossas nós temos o sim, nem porque algumas orações nossas nós temos um não. E algumas a gente faz e parece que Deus não está respondendo por um tempo e fica em suspenso. Eu não sei te dizer. Isso pertence a Ele, é um mistério de Deus. Mas uma coisa eu tenho certeza: não é porque Deus não quer ou porque Ele tem algum outro sentimento diferente a nosso respeito, porque somos mais ou menos pecadores, porque damos mais ou menos ofertas, porque aparecemos mais ou menos dentro do nosso ritual religioso nas quatro paredes, se somos mais famosos ou temos mais likes. Jesus nunca fez esse tipo de diferenciação. Mas se alguém iria para a cruz para entregar a sua vida, para que todos tivessem uma nova vida, por que ele não desejaria tirar a lepra ou uma enfermidade qualquer? Obviamente que a maior cura estava na cruz. E que a maior cura de todas, na verdade, é nos arrancar dessa existência. Mas aquele que não negou o seu próprio filho, como não nos dará com ele, juntamente com ele, todas as outras coisas? Que imagem você faz desse Cristo? Alguém que você tem que convencer, fazer um malabarismo para ele dizer: ah, achei bonito, acho que é bonitinho, né? Acho que eu vou querer te abençoar. Por que será que a religião nos apresenta um Deus que por vezes não quer nos atender e o cordão de isolamento nos separa dos seus líderes divinais e nós temos que pagar tão caro para mudar a vontade de quem nos odeia? Por que a religião nos apresenta esse Deus? A resposta de Jesus é muito simples.
Eu quero. Por que eu não haveria de querer? Seja limpo. Só quero demonstrar para você que eu não sou o tipo de Deus que te pintaram. Se tem alguma coisa boa, viva, santa e pura, eu quero. Não depende de você ser um leproso, impuro ou puro. Não diz respeito ao que você é, diz respeito ao que eu sou. Bondade e amor. Valeu, galera. Até o nosso próximo episódio.